Ele então lembrou-se que era Shabat e arrependido por ter se ocupado com pensamentos seculares, né, físicos, né, de Mechelet Avodat. Cadê? Nesse dia, decidiu que nunca faria um concerto. Um milagre foi realizado e uma grande árvore nasceu exatamente naquele espaço, dando frutos abundantes que promoveram sustento a ele e a sua família. Está lá no Tratado de Shabat, no 150, Amud Bet. Haverim, quando uma pessoa decide ir num nível maior, não estou falando só de mitzvot. Tipo assim, ele não descumpriu, a próxima do Shabat, não descumpriu. E estava ali no limiar e não fez. Pensou. Nada foi profanado. Só isso ele exigiu de si mesmo. Estou falando aqui de uma pessoa que vai além. Tá? E nisso a Hashem acaba ajudando. Quando a gente decide fazer, a Hashem dá força. Se a gente fala, eu vou esperar um dia, quem sabe, né? Aí o próprio Talmud fala, se não for hoje, vai ser quando? Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Então é importante a gente começar a tomar decisões, que a Kadosh Baruch Hu acaba ajudando a gente. Vamos lá. Uma vez um Hassid estava rezando em uma estrada quando foi cumprimentado por um pobre. O Hassid segundo... Gente, Hassid aqui estou falando novamente. Estou falando no sentido de Hassid segundo o Talmud fala. Estou falando de movimento. Estou falando de como o Talmud indica que tem que ser uma pessoa Hassid. Uma pessoa bondadosa, uma pessoa que é piedosa. Né? O Hassid não quis interromper suas preces e o nobre esperou até que ele acabasse de rezar, quando então gritou ao Hassid: a sua Torá não ordena que você proteja sua vida? Eu poderia tê-lo decapitado por me ofender. O Hassid respondeu: se você estivesse diante de um rei de carne e osso e alguém o cumprimentasse, você responderia? E ele disse: claro que não. E se você respondesse, seria executado? Durante a reza, estou diante de Kadosh Baruch Hu, diante do Melech HaMelachim, do Rei dos Reis. Certamente você não esperaria que eu respondesse ao seu cumprimento. Está escrito no Tratado de Berachot, Lamed Bet Amud Bet. Ou seja, a gente tem que olhar para Kadosh Baruch Hu literalmente como ele é. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte, uma vez eu ouvi uma pessoa falar o seguinte: eu não sou pinguim. Onde é que está escrito na Lahá que eu tenho que vestir roupa de pinguim para servir a Hashem? Eu usar terno? Para que eu vou usar terno? Só que essa mesma pessoa, se você for perguntar para ela como é que ela vai para um casamento, fala, eu alugo um smoke caro por um dia. Isso para homem. O que a Lahá diz? Como eu faço para um homem de carne e osso? Eu tenho que fazer muito melhor para Kadosh Baruch Hu. Se a pessoa vai num casamento de camisa polo e calça jeans e chinelo, Baruch Hashem, para Hashem é isso que ela faz de melhor? Para Hashem ela tem que fazer a mesma coisa. Agora, quer dizer, um pouquinho melhor, o chinelo tem que ser de marca, pelo menos. Mas, se a pessoa ela gasta um dinheiro para um dia, para uma pessoa de carne e osso, ela vai receber ele vai receber um prefeito, um presidente, e ele veste uma roupa adequada para isso. Se ele fizer menos para Kadosh Baruch Hu, isso é idolatria. Mas eu não me curvo a imagem. O problema é seu, meu irmão. O problema é seu. Isso é Avodah Zará da mesma forma. Se você, para um ser humano de carne e osso, se faz uma determinada ação, para Hashem tem que ser no mínimo melhor. No mínimo melhor. A roupa tem que ser mais cara do que uma roupa que você vai se tratar com alguém. E o comportamento diante dessa pessoa tem que ser no mínimo melhor do que para uma pessoa de carne e osso. Isso a gente está falando de um rei. Estou falando do Zezinho da esquina, estou falando diante de um rei, de carne e osso, de um presidente, de um governador, de um casamento que é uma data importante. Shabat é melhor do que casamento. Quem faz alguma coisa inferior para Hashem do que faz para uma pessoa de carne e osso é mamash um idólatra. Idólatra. Não tem outra palavra. Você não está sendo pesado? Não, isso é idolatria. Mas ele não se curvou diante da pessoa, era irmã dele. O problema é dele, cometeu idolatria. Segundo a Torá, isso é idolatria. Está servindo mais a ele, é melhor, mais importante posso. Vale mais a pena eu gastar dinheiro com essa pessoa do que comigo. Se a pessoa gasta digamos assim, a pessoa gasta com
faculdade, durante a vida toda dele, com estudos, mais do estudo secular do que do estudo de Torá, mas mais que isso é idolatria. Aí a qual você está pegando pesado. Não. É estudo igual outro estudo. Mas se para a Torá eu gasto menos do que estudo secular, mas isso é idolatria. Idolatria. Para Hashem é diferente do que para ser humano de carne e osso? Allah é assim que funciona. Allah é assim que funciona. A gente tem que saber onde a gente coloca as nossas prioridades. Para Kadosh Baruch Hu não tem brincadeira. Ele é mais importante do que qualquer ser humano, do que qualquer coisa, do que qualquer ação no universo. Não tem discussão. Para ele tem que ser melhor. Acabou. Ponto. Não tem conversa, não tem discussão. Ron? Vamos lá. Um Hassid, certa vez, esqueceu um feixe de grão no campo. Deixa eu lá. É uma mitzvah deixar tais feixes no campo para o pobre, para que ele pudesse recolher. Ele não pode dar para o pobre esse. Tem que fazer com que o pobre tenha o esforço de ir lá pegar. Ele não pode tirar do pobre, tem que deixar lá. Mas o pobre tem que fazer o esforço de pegar. Hashem não cria pessoa que vai ser andarilho sem causa, que não vai trabalhar. Vou ficar de boa, não vou fazer nada, vou ganhar dinheiro de quem vai fazer tzedakah. Isso é errado. Tem que fazer por onde? Esse é o princípio da Torá. O Hassid ficou tão feliz que pediu ao seu filho que oferecesse 2 sacrifícios em comemoração que ele deixou o feixe lá. Olha só. O cara deixou o feixe lá. Uma coisa que ele vai perder, não vai vender isso aí. Ele perdeu o lucro. Ficou tão feliz por causa disso que mandou fazer sacrifício em comemoração. Quando o filho perguntou por que você se alegrou com essa mitzvah mais do que com qualquer outra, o Hassid respondeu: Akadosh Baruch Hu nos deu todas as outras mitzvot para serem realizadas intencionalmente. Essa é a única que deve ser feita inconscientemente. Então, eu fico feliz porque eu fiz além do que a minha obrigação. Porque a obrigação é fazer porque mandou. Essa, Baruch Hashem tinha uma oportunidade extra de fazer. Está lá escrito no Tosfot, em PA, Bet. Quando agora a gente começa o capítulo 1. Vamos lá. Kol Israel, Chelek Leolam Haba. Vamos lá. Kol Israel, Ish Lehem, Chelek Leolam Haba. Todo o povo de Israel tem uma parte, tem um quinhão, tem uma garantia no mundo vindouro. Pois isso foi dito. Está escrito em Yeshayahu. E teu povo, todos eles, Kol Tzadikim, todos eles são Tzadikim, todos eles são justos. Eles herdarão a terra Leolam Vaed. Então, eles vão herdar, isso vai ser uma herança. Ok? Vai ser uma herança para sempre, vão herdar para sempre a terra. São um ramo do meu plantio, obra das minhas mãos, da qual eu tenho orgulho. Primeira coisa que aparece antes do Pirkei Avot, aparece na Masechet Sanhedrin, capítulo 9, se não me engano, é a única parte do Talmud que fala sobre Olam Haba. Muitas pessoas viram para mim e falaram assim: Moré, eu quero aprender sobre os anjos, como é que vai ser a vida futura, a ressurreição dos mortos. Eu falei assim: procura qualquer outro ser humano, sai de perto de mim. Porque a minha função nesse mundo, assim como é o Talmud, a Torá toda, nenhuma dela trata sobre o mundo vindouro. Trata. E não é o objetivo da Torá tratar sobre o mundo vindouro. É você aprender aqui na Terra como você tem que viver como uma boa pessoa, agradar a Kadosh Baruch Hu. Se você está disposto, se a pessoa está disposta a falar o seguinte: eu vou servir a Hashem, mesmo se existisse o capeta com o inferno lá com o espetando, se existisse isso e eu fosse para lá, mesmo assim eu quero obedecer a Hashem. Essa pessoa não tem interesse nenhum em receber recompensa. Isso é uma pessoa que ama a Hashem. Quando a pessoa fala o seguinte: eu quero saber como é que vai ser o meu Olam Haba, eu quero saber como é que vai ser o meu mundo vindouro, quero saber como é que eu vou me encontrar com os anjinhos com a arpinha, com aqueles como é que é, que tem a flechinha lá que vai jogar nos outros, eu quero saber como é que eu faço isso para herdar no mundo vindouro. Caso Michelão, vá para ponte que partiu. Não quero saber de você, vá abraçar o capeta. Não quero saber de você, não quero. Se você quer recompensa para fazer mitzvot, não quero. É lógico que a recompensa vem. Hashem é um bom pagador, como diz o Talmud. Hashem paga cada centavo de quem faz ação boa e ação ruim. Mas se a pessoa tem o interesse da recompensa pelo ato,
Rasve Shalom, a pessoa tá querendo... E vem aquela pessoa e fala assim, eu já encontrei missionários que falam assim pra mim, olha, você não tem medo não? Porque é o sangue que paga o pecado, você tem que ter remissão pelo pecado do sangue e tal. Eu falo, pra quê? Pra você ser salvo. Eu falei assim, então você acredita então que a pessoa precisa fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Então você que decide ser salvo ou não. Porque se tem preço, se você pode pagar, você não acredita que tudo vem de Hashem, tudo é de graça. É pela graça de Hashem. Você acredita que você pode pagar. Se você acredita que através do sangue, aí fala do ser humano lá que vai matar e tal. Uma vez me perguntaram, uma pessoa chegou pra mim, tava num lugar, uma pessoa falou assim, salam aleikum. Eu falei, aleikum lá, não sei o quê. Aí eu comentei a pessoa confundiu se era árabe, se era judeu, expliquei. Ela falou o seguinte, e como é que vocês fazem em relação ao sangue e tal, e remissão? Eu falei assim, olha, não, a gente não acredita. Ele falou, você acredita? Estava falando de tal? Eu falei assim, não acredito não. No Yoshki. Você acredita, Marcos Nova Ziclão? Você acredita? Eu falei, não. Falei, não. Falei que não. E aí a pessoa falou o seguinte, então, mas como é que você faz? Eu falei, ó, por que você não acredita? Eu falei, eu não acredito porque é o seguinte, Moloch pedia as crianças como sacrifício. Todas as religiões pagãs apresentavam sacrifício humano. O judaísmo nunca pediu sacrifício humano. Então por que eu vou precisar de sacrifício de um ser humano? Hashem quer que você pegue o sacrifício de sangue do ser humano? Ele ficou me olhando, aí minha esposa falou, não acredito que você falou isso pra ele. Mas se você aceita isso aí não está na Bíblia. Isso é uma coisa que vocês inventaram aí. É uma nova religião de outro povo que vocês inventaram e colocaram na Bíblia. Hashem não pega. Então, às vezes a gente fica com medo de algumas coisas. Mas é isso, a pessoa não tem o que falar. Vai falar o quê? Me diz aqui no Tanakh onde é que tem isso aí pedindo para matar um ser humano e o sacrifício do ser humano foi aceito. Não tem. Claro? Então, antes de começar a Pirkei Avot, a gente tem que entender o seguinte. Isso aqui não é Pirkei Avot. Isso aqui é Sanedrin. Antes da gente aprender Pirkei Avot, tem que aprender o seguinte. Kol Israel Chelek Leolam Haba. Não tem nada que você vai fazer para conquistar o Olam Haba. Você tem o Olam Haba. Agora, para perder a santidade e a justiça, elas são como diz se não me engano, acho que foi o Rambam, fala, é como um copo de cristal. Enquanto você segura, está intacto. Se você soltar um pouquinho, o que acontece? Quebra. É assim. Estava conversando, tinha uma pessoa que a gente considerava como uma pessoa muito, muito honrada na Torá, buscando a Torá e tal. Recebeu uma carta, era assim, comia kasher, não comia halavakum, era uma pessoa mamash tzadik. Até algumas coisas que não precisava ser tanto, que o Shulchan Aruch, ele permite algumas coisas, na Laha, tem essas coisas, ele era muito mais mahmir. E largou tudo por causa de uma carta. Mandou tudo embora. Largou tudo. Por quê? Porque mamash tzadik. A pessoa pode estar com a barba de 18 metros, um chapéu de 50 de circunferência. Se a pessoa bobear um pouquinho, vai embora. Tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo, e ainda faz um churrasco de trefe halak. É trefe, mamash trefe e é halak. Não, só como só halak. É trefe, mas é halak. Ainda me convidou ainda, eu disse. Então assim, gente, é muito delicado. Se a gente não cuidar, qualquer um, eu, você, o Talmid Chacham da geração, o sábio da geração, o Gadol Hador da geração, todo mundo, se tomar cuidado, se não tomar cuidado, milímetro por milímetro, todo cuidado, é passível de largar e acabar com tudo. Não adianta ter papelzinho de documento de judeu, não adianta nota fiscal de judeu. Tem que manter e cumprir. Tem que continuar segurando. E a gente começa nosso Pirkei Avot. Dá tempo. Começa assim. Moshe recebeu a Torá me Sinai e passou Yoshua para os anciãos para os profetas passaram para os homens da grande assembleia, Adamim Agdulá. Eles, os homens da grande assembleia, disseram 3 coisas para ser considerado como se está praticando o judaísmo. Na transmissão, disseram o seguinte: sejam prudentes no julgamento, vai com calma, analisa seco, frio, não coloca a tua emoção, frio no julgamento. Vai julgar qualquer coisa, frieza.
Não deixa com que o teu coração interfira. É lei, Torá, ponto. Vai ter um momento de você usar o teu coração. Mas no julgamento, seja prudente. Formem, ergam muitos discípulos. O máximo que você puder, faça de discípulo. Faça uma cerca em torno da Torá. Eles só estão seguindo a Allahá certinho, faz uma coisa a mais para evitar que eles cheguem ao ponto de descumprir a Torá. É assim que começa. Tem uma pergunta. Qual é a primeira parte do Talmud? O Talmud começa com o quê? Qual o primeiro domo do Talmud? Qual a primeira macerca que começa o Talmud? Vocês sabem? Quem sabe? Não sabem? Posso falar? É Berachot. Começa com Berachot. Começa explicando. E assim que vocês vão rezar, assim começa a rezar, Shacharit Minchai Arvid. Aí passa vários tratados, passa um tempão de tratado, muitos, e depois aqui, em Pirkei Avot começa. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Cara, já como é que não começa aqui? Deveria começar o Talmud por aqui. Nem aqui que começou a transmissão. Deveria começar por aqui. Nosso caminho fala o seguinte, calma. Primeiro, quando começa a relacionar com o homem é reza. O homem se relaciona com Hashem através da reza. Avodat Hashem. Depois tem muitas outras leis e depois como recebe a Torá. Mas para receber a Torá, como é que a Torá é recebida? Ela não é um texto. Torá não é um texto. Torá é um conceito. Tanto que Torá existia antes de ser entregue no Sinai. É transmissão oral de um conceito, princípios. É lógico que foram entregues a Moshe, Torá oral e Torá Shebel Peh, Torá de Oraita, para confirmar um conceito e afirmar um conceito. Mas aí foi transmitido como? Moshe recebeu a Torá no Sinai, transmitiu para Yoshua. Mas não leu para todo o povo? Pergunta. Se a Torá foi lida para todo o povo, como é que está dizendo aqui não fala para o povo? Fala para o povo aqui? Está falando que era para o povo? Não. Vamos para Yoshua. Yoshua aos anciãos, para que julgassem. Os anciãos aos profetas, aí passa para o Tanakh. Os profetas passaram para os homens da grande assembleia, que formavam a primeira comitiva do Talmud. E eles disseram três coisas. Isso que foi transmitido. E aí tem aqui como é que a forma da Torá funcionava. E aí começa na segunda Mishnah. Ok, vamos ler a segunda Mishnah, depois a gente lê a primeira explicação e depois a gente encerra. Shimon HaTzadik foi um dos últimos membros dentro dos homens da grande assembleia. Ele costumava dizer o seguinte: o mundo ergue sobre três coisas. Essas três coisas que o mundo serve de base sobre essas três coisas. Ele fala sobre o estudo da Torá, Talmud Torá Keneged Kulam, é a base do mundo. Avodat Hashem, ou o serviço do Beit HaMikdash e as preces. Avodat Hashem é todo o serviço que a gente faz para Hashem. A outra coisa, Gimilut Chassadim, atos de bondade. Fazer o bem para as pessoas. E aí Gimilut Chassadim está incluso de Tzedakah. Mas Gimilut Chassadim é muito mais amplo do que Tzedakah. Então as três coisas servir. A base do mundo é estudo da Torá. Estudo da Torá e tudo está baseado ali. A partir do estudo da Torá, o mundo consegue ser mantido. Por isso também explica o Urash, se não me fala, o Urash explica que é por isso que existe fuso horário no mundo. Todo mundo estará estudando Torá. O fuso horário no mundo mantém o estudo da Torá durante 24 horas. Enquanto na China tem alguém dormindo, aqui no Brasil tem alguém estudando. Enquanto tem alguém aqui estudando, tem alguém lá dormindo. E assim, 24 horas do dia, a Torá está sendo estudada. Isso mantém o mundo. Não pode parar, não pode ser algum. Enquanto alguém está dormindo lá, a gente está estudando Torá aqui. Enquanto isso está acontecendo isso aqui. Isso mantém o mundo funcionando. Por isso também que muitos sábios da Torá não são sionistas no sentido de, que são contra o Estado de Israel. Mas não são sionistas no sentido de não aprovar todos os judeus do mundo morarem em Eretz Israel. Porque se acontece isso, o que acontece? Não vai ter estudo da Torá. Não vai ter estudo da Torá 24 horas. Fato. Então, a Galut, de alguma forma, tem um pouco de razão de existir dentro da Torá. Em prol do estudo da Torá. Então é proposital que esteja espalhado para que esse estudo, então...
ele tenha essa rotatividade. Sim, presumo eu. Não vi nada escrito em nenhum lugar, mas presumo eu, já que o Urashi diz que o fuso horário é importante para isso. Então, presumo eu que um dos propósitos também da Galut, da dispersão, seja um pouco disso. Não Claro. tinha pensado nessa visão. Essa ótica vista assim. É. Muito interessante. Entendeu? Então vamos lá. Então vamos explicar então a primeira Mishnah segundo o Rambam. Moshe recebeu e etc. Na introdução ao comentário da Mishnah, explicamos a natureza da tradição e aqui a nossa intenção é somente elucidar as citações de todos os homens piedosos, Hassidim, que transmitiram essa tradição. Isso é o Rambam falando. Está explicando o trabalho que ele vai fazer aqui agora. Assim o leitor poderá motivar-se a adquirir algumas das suas virtudes e colher os seus benefícios dessas virtudes de cada um deles. Também alongaremos-nos ao adverti-los sobre alguns vícios que causam grandes prejuízos. Além disso, explicaremos as palavras e somente parte do conteúdo, pois a maior parte, com raras exceções, é muito rara. De quais são esses problemas? Sejam prudentes no julgamento. Agora o Rambam vai explicar o que significa prudente no julgamento. Leve algum tempo antes de chegar numa decisão. Prudente no julgamento é não decide as coisas de bate pronto. Nunca! Alguém te faz uma proposta? É isso. Nunca. Pondera, passa um tempo, pensa, repensa, preferência anota, vê depois de um tempo, reflete de novo e fala, será que é isso aqui que eu escrevi? É isso aqui mesmo? Tem que ser assim. Não pronuncie o veredito apressadamente, até que você entenda o caso claramente. Pega vários pontos de vista, verifica se vale a pena, pró e contra, escreve, defenda. Chega numa hora, num momento, defende todos os prós. É isso. Depois, passa um tempo, esquece aquilo, volta naquilo ali e começa a escrever todos os contra. Troca o ponto de vista, para ver se você consegue fazer isso. E tenta ao máximo mesmo. Escreve todos os contra. Deixa um tempo. Depois de um tempo, volta lá, lê o que você escreveu dos prós, lê o que você escreveu dos contras, dá uma olhada. Vale a pena? E depois decide. Vamos lá. Novos pontos de vista podem se tornar evidentes, os quais não foram percebidos anteriormente, segundo o Rambam. Então, quando você olha com calma, revê, reflete, pensa de novo, pode ser que seu ponto de vista mude. O Rambam fala, não toma decisão na emoção. Pensa, pondera, verifica, espera a empolgação passar. Porque quando a empolgação passa, a gente verdadeiramente enxerga. Por isso que os Hassidim, por isso que foi falado anteriormente, que as pessoas que eram piedosas, antes de ir para uma festa, ia primeiro para o funeral, ou então ir para a casa de alguém que está de luto, alguém que está triste. Verifica. Hoje o judaísmo preza por uma coisa, faça bondade com as pessoas, mas veja o pobre, vê quem está na miséria, dá uma olhada como é que é essa vida. Aí você dá valor àquilo que você tem. Olhar para uma pessoa que está passando por dificuldade faz você dar valor a uma coisa boa. Você só dá valor à felicidade quando você conhece a tristeza. Então por isso que é importante a tristeza. A tristeza não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Você tem que analisar o aspecto do que aquilo ali pode te dar valor de quando você enfrentar uma coisa positiva. Porque a alegria demais cega o homem. A alegria em demasia cega o homem. Claro? Vamos lá. Agora o Rambam vai explicar outra coisa. Levantai barreiras em torno da Torá. Siag la Torá. Levanta uma cerca em torno da Torá. Isso refere-se às leis rabínicas que mantêm as pessoas afastadas das transgressões. Como a Kadosh Baruch Hu disse, e guarde o que é meu para guardar. Que é explicado como construa uma proteção em torno da minha própria guarda. Aí aqui, vamos chegar lá. Não sei se vai dar tempo.
aqui. Eu acho que não vai dar tempo, acho que eu vou fazer isso em outro momento. Vamos ter que deixar por outro tempo. Vamos lá. Já explicamos aqui. A segunda Mishnah é muito curtinha a explicação do Rambam, então vou fazer só ela e a gente encerra, tá bom? Vamos lá. A Torá, o serviço e a caridade, Avodat Hashem e a caridade, isso quer dizer que, pela sabedoria da Torá, pelas boas qualidades do caráter do ser humano, no caso do serviço ao próximo, além da obrigação, ou seja, que faz a mais do que a obrigação, e pela observância das leis da Torá, ou seja, dos sacrifícios e etc., a sociedade atinge a sua estabilidade